noite, bom dia, boa tarde para quem vai nos assistir posteriormente. Estamos aqui para mais um Evangelho no Lar, como sempre fazemos todos os domingos, nesse encontro já agendado posteriormente que temos com Jesus. Então, que todos que nos assistem, que fiquem conosco, agora ou depois, sintam a presença amorosa desse Mestre amado. E como sempre, são exatamente 19 horas, vamos elevar o nosso pensamento a este Mestre de amor, já com as nossas águas, pedindo, Mestre amado, que seja colocado nessas águas um medicamento invisível, para que todo irmão que desta água beber com fé, sinta o alívio que necessita para as suas enfermidades, seja do corpo, seja da alma. Abençoa-nos, Mestre Jesus. Derrama sobre todos nós, encarnados e desencarnados, copiosas bênçãos de saúde, amor e paz. Ilumina-nos a mente e o coração, a fim de que possamos enxergar a todos como nossos irmãos, fazendo a todos o que gostaríamos que eles nos fizessem. Na certeza do teu amparo, do teu auxílio, do teu amor por cada um de nós, seus irmãos menores, pedimos permissão para iniciarmos o nosso Evangelho no Lar. E te convidamos a ficar conosco, assim como os nossos anjos de guarda. Muito obrigada. Que assim seja. Então, iniciamos mais um Evangelho. Hoje nós vamos ler do capítulo 2, o item 4, que nos fala da realeza de Jesus. E como sempre trazemos, para ilustrar um pouco mais a nossa leitura, o nosso estudo, do livro Vivendo o Evangelho, que é uma psicografia de Antônio Baduy Filho pelo espírito André Luiz, a mensagem que fala desse item 4, que fala da realeza de Jesus. E André Luiz nos diz assim: o reino. Em sua luminosa passagem entre nós, Jesus ensinou e exemplificou o bem e a modéstia, a caridade e o perdão, a esperança e a humildade, a indulgência e a brandura, o devotamento e a abnegação, a perseverança e a paciência, o desprendimento e a coragem moral, a tolerância e a compreensão, a misericórdia e a benevolência, a fraternidade e a paz, a oração e a vigilância, a fé e o amor sempre. Jesus plantou as sementes da virtude na terra, transformando-a em abençoado campo de evolução espiritual e, embora tenha afirmado que seu reino não é deste mundo, deu todas as indicações de que ele começa por aqui. Então, que a gente lembre de tudo isso que ele nos ensinou. Às vezes, quando algum imprevisto, algum inconveniente nos pega de surpresa, que a gente possa refletir um pouquinho, não agir de cabeça quente, não agirmos quando estivermos furiosos, que ainda temos a pequenez do ser humano, e que a gente possa então lembrar desse mestre amoroso, respirar fundo e não agir enquanto estivermos sob pressão, né? Então diz assim o item 4 desse capítulo 2,
a realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que todos compreendem. Mas também não há uma realeza na terra? O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. É dado através de um consentimento unânime àquele cujo gênio o coloca em primeiro lugar numa ordem de ideias quaisquer que domina seu século e influi no progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas. Dá para, fazendo um parêntese aqui, nos lembrarmos do rei Pelé, o rei Roberto Carlos, né? Nada se compara ao nosso rei Jesus. E aí diz assim, né? Rei ou príncipe dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal e consagrada pela posteridade, frequentemente não é muito superior a que carrega o diadema. É uma realeza imperecível, enquanto a outra é o jogo das vicissitudes. Sim, a realeza de Jesus é imperecível. Essa não vence nunca, né? Sempre é abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra muitas vezes é amaldiçoada, né? Falando da terrena. A realeza terrestre tem seu fim quando a vida acaba. A realeza moral governa ainda e, sobretudo, após a morte. Nesse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso do que muitos potentados? Portanto, é com razão que ele dizia a Pilatos: sou o rei, mas meu reino não é deste mundo. E aí nos diz o roteiro sistematizado, diz assim: o que quis Jesus expressar quando respondeu a Pilatos que seu reino não era deste mundo? Que ele teria seu reino fora dos limites do mundo físico, onde então se encontrava, que seu reino seria espiritual, além dos interesses e das contingências do mundo material. Jesus veladamente nos ensina que somos espíritos imortais, criados para a aventura que só o seu reino nos possibilita. A vida física é apenas um momento de aprendizado e aperfeiçoamento na eternidade. Embora fosse emissário da verdade, Jesus valeu-se da violência para divulgar sua doutrina. Olha aí o que falávamos antes, né? Quando falávamos de André Luiz. Jesus valeu-se da violência para divulgar sua doutrina, mas é claro que não. Jesus deixou bem claro que a verdade que ele anunciava não poderia ser imposta pela força, nem seus discípulos o defenderiam através do combate. Sendo um reino espiritual, suas arenas são a prática do bem, a mansidão, a caridade. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. E por que Jesus disse, meu reino ainda não é daqui? Isso também está em João, capítulo 18, versículos 36 e 37. Porque dia chegará em que a paz e a fraternidade reinarão entre os homens da terra. Nesse momento, o reino de Cristo estará instalado no planeta. Quando os valores espirituais se elevarem acima dos interesses puramente materiais, o homem conhecerá ainda na terra o reino anunciado pelo Cristo. É importante, né, queridos irmãos, nós lembrarmos aqui, diz assim: quando os valores espirituais se elevarem acima dos interesses puramente materiais, o homem conhecerá ainda na terra o reino anunciado pelo Cristo. Então,
Se nós pararmos para pensar, quando os valores espirituais estiverem acima dos materiais, significa isso a paz para nós, aquele que cada um vai se conformar com o que tem, vai trabalhar para adquirir melhor. Estaremos despreocupados com furtos, com roubos, com tanta violência, matando por uma calça, por um tênis, por um carro. Então é bem importante aqui, nessa pequena expressão, tanta coisa contida, tanta coisa contida. Com que finalidade Jesus veio a este mundo? Para dar, conforme ele mesmo diz, testemunho da verdade, ou seja, para orientar a humanidade sobre as leis de Deus, possibilitando-lhe o esclarecimento necessário ao progresso espiritual. Jesus veio à Terra para instruir a humanidade sobre a lei do amor, que resume por inteiro a lei de Deus, e sobre o destino eterno do homem, conquistado a cada dia pela prática do bem. Que significa aquele que pertence à verdade escuta minha voz? Que a mensagem que ele veio anunciar seria ouvida pelos corações simples e humildes, desprovidos de orgulho e vaidade, pois estes sentimentos afastam o homem da verdade e o distanciam de Deus. A verdade do homem é sua condição de espírito, e o verdadeiro sentido da vida material é auxiliá-lo a progredir pelo esclarecimento e a prática da caridade. Olha a importância do que nos diz assim. O que conseguimos entender, então, com a expressão vida futura? Uma vida que transcende os limites da existência material e continua além da morte do corpo físico. Esta vida, de natureza espiritual, tem início quando estamos na Terra, preparando nosso amanhã pela prática constante do bem e continua por toda a eternidade. Jesus se refere à vida futura como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. É possível compreender clara e totalmente a doutrina do Cristo sem considerar a imortalidade da alma? Não. Embora a doutrina do Cristo seja rica de conteúdo moral, facilitador da harmonia entre os homens, ela só pode ser claramente entendida e interpretada à luz da imortalidade da alma. Somente este dogma pode explicar a existência de homens ditosos e infelizes, e mesmo assim assegurar a compreensão da misericórdia e justiça divina. Então, não é fácil se nós não compreendermos que, mesmo após a morte do corpo físico, a nossa vida continua, muitas coisas vão perdendo a razão de ser. Por isso, muitos irmãos vivem hoje praticando maldade, pensando que quando acabar esse corpo, tudo acaba. Lé do engano, não é? E aí diz assim, a vida futura tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ela explica todas as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. E qual o grande ensinamento que Jesus nos traz nesta passagem? A certeza da vida futura, onde, de acordo com as nossas ações voltadas ao bem, teremos acesso ao reino de paz e amor por ele anunciado. O nosso futuro espiritual começa cada dia pela prática das boas obras, do estudo e da prece, orientados pelo Evangelho de Jesus. Então, é importante que a gente sempre lembre, ver como Jesus
como é repetido, várias vezes repete as atitudes no bem, as atitudes no bem. Então, é bem importante que a gente não esqueça disso. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir, e essa fé tem imensas consequências sobre a moralização dos homens. Ela muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrestre. Para aquele que se coloca, através do pensamento, na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação, um país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que ele recebe com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. Ou seja, nós sabemos que tudo que vem, essas tribulações, essas enfermidades, são passageiras, né? Não são eternas. A morte não é mais algo assustador, não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e paz, sabendo que está num lugar temporário e não definitivo. Encara as preocupações da vida com mais indiferença, e disso resulta-lhe uma calma de espírito que abranda a amargura daquela. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem torna a levar todos os pensamentos para a vida terrestre. Incerto sobre o porvir, ele dá tudo pelo presente, aquilo que falávamos, né? Vive hoje, agora, não se importando se está fazendo o bem ou o mal. Ele pensa que vai viver e a hora que daqui partir, não existe mais nada, né? Então, é complicado. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, é como a criança, que não vê nada além de seus brinquedos. A perda do menor de seus bens é uma ferida pungente, um engano, uma esperança desiludida, uma ambição não satisfeita, uma injustiça da qual seja vítima. O orgulho ou a vaidade ferida são tormentos tais que tornam sua vida uma angústia perpétua, fazendo de todos os seus instantes, voluntariamente, uma verdadeira tortura. Fixando seu ponto de vista pela vida terrestre, no centro da qual ele está colocado, tudo ao seu redor toma vastas proporções. O mal que o atinge, como o bem que compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Assim também ocorre a quem está no interior de uma cidade. Tudo lhe parece grande, os homens que estão em altas escadas, os monumentos. Mas, subindo numa montanha, homens e coisas vão parecer-lhe muito pequenos. Assim ocorre com quem encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, perdem-se na imensidão. Ele, então, percebe que grandes e pequenos se confundem como formigas sobre um monte de terra, que proletários e patrões são da mesma estatura, e lamenta estes efêmeros que se ocupam tanto em conquistar aqui um posto que os eleva tão pouco e que guardam por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre em razão inversa à fé na vida futura. Se todos pensassem desse modo, dir-se-ão, ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo nela estaria em perigo. Não. O homem busca instintivamente seu bem-estar e, mesmo com a certeza de só estar por pouco tempo num lugar, ainda assim quer passar da melhor maneira ou menos ruim possível. Ninguém, encontrando um espinho sob sua mão, não o retira para não se picar. Ora, a busca do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, empurrado pelo instinto do progresso e da conservação que está na lei da natureza. Portanto, ele trabalha por necessidade, por gosto e por dever, e com isso
cumpre os desígnios da providência, que o coloca na terra com essa finalidade. Só aquele que considera o futuro pode atribuir ao presente uma importância relativa e facilmente se consola de seus fracassos, pensando no destino que o espera. Deus não condena, pois, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em prejuízo das coisas da alma. Contra esse abuso estão prevenidos os que aplicam a si esta fala de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. Aquele que concentra seus pensamentos na vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Então, é bem importante a gente compreender que Deus não condena que queiramos nos melhorar. Por quê? Porque isso está na lei do progresso, a lei da conservação. Se cada um tem suas condições, com um trabalho honesto, não, qual é o problema? Está na lei do progresso. A gente tende a se melhorar sempre. Então, não é? Deus não condena isso. Deus condena que prejudiquemos os nossos irmãos para adquirir o que queremos. Que passemos a perna, como acontece? Não, isso Deus condena. Então, para ter o melhor para nós, eu prejudico o meu irmão? Deus condena. Mas ele não condena, se honestamente adquirimos. Não, é a lei de progresso. É bem importante a gente pensar nisso. O Espiritismo alarga o pensamento e abre novos horizontes. Em lugar dessa visão estreita e mesquinha que concentra sobre a vida presente e que faz do instante que se passa na Terra o único e frágil eixo do futuro eterno, ele mostra que esta vida é só um anel no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que religa todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos, ao passo que a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento do corpo, torna os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, se só se focaliza um único ponto do todo. É esse conjunto que, no tempo do Cristo, os homens não poderiam ter compreendido, e por isso ele deixou esse conhecimento reservado para um outro tempo. Então, aqui que nos mostra se nós vamos acreditar, né, na doutrina que a nossa alma foi criada no momento do nascimento do nosso corpo, a gente estaria sempre iniciando. Como a gente explicaria essas crianças que já nascem aí, em seguida já estão tocando piano, estão fazendo essas coisas maravilhosas que a gente vê? Então, quando a gente entende que nós estamos ligados pela pluralidade das existências, nós vamos compreender o porquê numa família nasce um todo aleijado, todo deformado e os outros perfeitos e lindos. Um nasce com problema mental, enquanto os outros são inteligentes. Um não consegue prosperar por mais que trabalhe, enquanto os outros, tudo que tocam é sucesso. Aí, quando nós vamos olhar para as existências anteriores, nós vamos ver o porquê de muitas coisas que nos acontecem. Então, só para um exemplo vulgar, grosseiro, se eu fui muito rica, mas eu fui egoísta, fui orgulhosa, usava só em meu benefício e nunca auxiliei ninguém. Provavelmente eu vou pedir a prova na próxima encarnação, a prova da miséria, da pobreza, para que eu aprenda, me colocando no lugar dos meus irmãos, para que eu aprenda a valorizar aquilo que eu não valorizei. Se eu fui muito inteligente, né, temos aí os hackers invadindo as contas bancárias e tudo mais, sistemas e sistemas eles invadem. Se eu fui muito inteligente,
que acontece? Provavelmente eu vá querer vir com algum problema mental, com alguma enfermidade que eu não consiga, que não permita que essa maldade que tinha em mim aflore novamente. É uma oportunidade de me melhorar. Mas se eu acredito que a alma é criada junto com o corpo, aí nem na justiça divina eu vou acreditar. Porque, como assim? Eu sou inteligente e meu irmão tem problema mental. Se fomos criados, né, junto com o corpo, a nossa alma, então nós não vamos conseguir explicar tudo o que acontece. E quando a gente acredita na pluralidade das existências que estão interligadas, né, nós somos herdeiros das nossas atitudes lá atrás. Então, por isso que a gente tem que se precaver, orar e vigiar e tentar sempre, sempre, sempre trabalhar no bem, termos atitudes no bem. Por mais difícil que em algumas situações, né, nos pareça. Mas aí a gente pensa assim, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? E aí sempre virá a resposta para nós. Ele agiria com amor, com compreensão, com perdão, compaixão, porque às vezes aquele irmão está tão perdido que não consegue enxergar o que está diante dos seus olhos. E nós também, porque ainda somos pequenos nessa caminhada terrena. Estamos encerrando aqui mais um Evangelho no Lar. Vamos novamente, com as nossas águas, agradecer aos nossos anjos de guarda, aos nossos mentores, ao nosso Mestre Jesus, esse Rei, que sempre será Rei. Mestre amado, abençoa-nos em mais uma semana que se inicia. Derrama tuas bênçãos sobre cada irmão, sobre aqueles que nos assistem agora, aqueles que nos assistirão ou ouvirão depois. Mestre amado, que cada um possa receber, segundo a sua necessidade, seu merecimento. Te rogamos um pouco mais, que seja colocado nas nossas águas o medicamento invisível, para quando desta água bebermos com fé, possamos sentir o alívio que necessitamos. Abençoa, Mestre Jesus, os nossos empreendimentos, aquele irmão que está à procura de um trabalho, está passando por situações difíceis, seja de ordem financeira, material, espiritual, que o amparo venha, que a coragem venha e a sabedoria para enfrentar de cabeça erguida, sem desânimo, tudo aquilo que aflige. Abençoa, Mestre, os nossos amores que se encontram no plano espiritual. Abençoa também aqueles que se consideram nossos inimigos, que caluniam, usam a maledicência, que possam receber o teu amor e a tua paz. Porque todo aquele que está bem não pratica o mal. Mestre Jesus, na certeza do teu amparo e do teu amor, te agradecemos e dizemos: fica conosco hoje e sempre, nos guiando e amparando. Que assim seja. Que assim seja, Mestre Jesus. Um beijo no coração e até o próximo domingo, se Jesus permitir.